Nesse vídeo, nós vamos conceituar, né, as oscilações eletromecânicas de baixa frequência. Esse conceito, ele vem dentro da análise de estabilidade de pequenas perturbações de sistemas elétricos de potência, tá? Eu sou o professor Wesley do DEPEL, UFSJ, tá? A gente conhece aí, né, da literatura e baseada nos vídeos anteriores, que a equação da oscilação da máquina síncrona de forma linearizada é representada, né, duas vezes a constante de inércia vezes a aceleração, que é a derivada primeira da velocidade, é igual à diferença entre a potência mecânica e a potência elétrica. Bom, a potência mecânica ela vai alterar quando o operador alterar o despacho, né, a potência mecânica do gerador. Já a potência elétrica de saída, ela vai ser alterada diante das alterações de carga do sistema. Então, se o sistema vai alterando a carga, vai demandando mais do gerador e isso vai ajustando, né? Vai sendo ajustado pelo operador. Bem, essa ocorrência de pequenas perturbações de carga, geração, né? Ela faz aí que ocorra, né, variações de ângulo e velocidade no gerador, tá? E ocorre então aí oscilações de velocidade, tá? Então, só para efeitos de ilustração, eu tenho aqui, né, a variação da carga do sistema elétrico de potência brasileiro, que eu peguei aqui, né, no dia 6 de junho de 2022, às 13h24, que é quando eu montei esses slides, né? E eu tenho aqui que, naquele momento, naquela hora, o sistema tinha uma carga de 67.624 megawatts, 67 GB, né? E também estava exportando em torno aí de 1.165 megawatts, tá? Aqui em azul também tem a parcela de geração, aqui dividida em geração eólica e hidráulica, a gente vê aqui, né, uma maior predominância hidráulica. Geração térmica, maior que a eólica, pouco maior que a eólica. Geração nuclear, geração solar. Então a gente observa aqui que gerações renováveis como eólica e renováveis assim, né, emergentes, né, porque a hidráulica também é renovável, né? Então, como a eólica e a solar tem aí já, né, um aumento significativo nos últimos anos, né? E a gente observa aqui, né, um aumento progressivo, redução progressiva da carga, vai aumentando, né? Mas de um ponto para o outro aqui a gente observa pequenas variações, né? Então a gente pode analisar a estabilidade para esse sistema, calculando aqui, né, qual que é o modelo linearizado num ponto, e para pequenas variações a gente vai calculando qual que é a análise, né? Qual que é o nosso... se o sistema é estável ou não a pequenas perturbações, tá certo? A gente observa, então, uma variação constante da carga, tá? Bom, as oscilações de velocidade, elas se propagam para outras grandezas do gerador e do sistema. Então, se eu tenho ali a variação da potência elétrica e a velocidade varia, né, então eu tenho aqui a variação da velocidade terminal da máquina. E essa oscilação ela vai propagar, por exemplo, para o ângulo interno da máquina e para a potência elétrica também do gerador. Tá certo? Então eu tenho aqui essas figuras, né, de um artigo meu, e a gente ilustra essas variações, e isso se propaga para corrente, para tensão, para potência reativa, né, para todas as variáveis aí do sistema. Tá? Então, as oscilações eletromecânicas de baixa frequência, em torno aí de 1 a 3 Hz, elas ocorrem, se propagam para o sistema e podem causar problemas aí, tá? Bom, e como que a gente pega então essa frequência da oscilação? A gente já viu isso no vídeo anterior, mas basicamente a gente tem lá a variação, né, da curva de variação do ângulo ou velocidade. A gente pega lá o período, que é a diferença de tempo entre duas cristas consecutivas, né, e faz ali 1 sobre t. E a velocidade angular vai ser 2πf, né, a oscilação, tá? Então essa frequência aí, ela é medida com base no sinal do sistema, tá, de oscilação. Bem, a gente tem algumas definições.
Oscilações a gente pode ter natureza local ou natureza interária. Tá? E o que seria uma oscilação de natureza local? Né? É quando um gerador ou um grupo de gerador de uma determinada planta, por exemplo, os geradores de Itaipu, os geradores de uma determinada usina, vão oscilar contra o resto do sistema, modelado como uma barra infinita. Então ele está conectado através de uma impedância a essa barra infinita, né? Então esse tipo de oscilação de um gerador ou de uma planta, tá? Oscilando contra o resto do sistema, isso aí a gente chama de oscilações locais, tá? Como é o caso do sistema máquina barra infinita, e a frequência dessas oscilações é 1 a 3 Hz. O que caracteriza essa oscilação é a sua frequência, 1 a 3 Hz, tá? Então a gente tem aqui um comportamento, né, aqui da velocidade da máquina, né, oscilando em torno de 377 Hz. Ocorre uma perturbação, ela oscila, né, e vai oscilando aqui. Observe que ele tem um comportamento de amortecimento, tá? E em 10 segundos ainda ele não amorteceu o suficiente, tá? Então você precisaria de um controlador aqui para amortecer isso de forma rápida, porque o que está acontecendo aqui são oscilações, né, e que podem ocasionar desgastes nos geradores, tá? Já oscilações de natureza interária, aí ocorre, né, o seguinte, duas usinas oscilando, né, uma contra a outra, né? Por exemplo, você pode ter um grupo de geradores na área norte do país, um grupo de geradores na área sul do país, como é o caso brasileiro, tá? E aí você tem entre esse grupo de gerador uma conexão por uma linha de transmissão, tá? Então, esse tipo de oscilação entre grupos de geração de áreas diferentes, você dá o nome de oscilação interária, que varia aí na frequência de 0,1 a 1 Hz, né? Tá aqui 0,2 a 0,7, mas pode ser 0,1 a 1 Hz também. Então, são oscilações que você tem aí uma... tá até aqui corrigido, né? Eu coloquei aqui agora. Você tem um período maior, né? Você tem uma frequência menor, então você teria um período maior, tá? Se você comparar o período e a frequência, né? Você vai observar que a oscilação local tem um período maior e uma frequência maior e um período menor, ou seja, você vê aqui, e aqui na oscilação interária, uma frequência menor e um período maior entre as oscilações, né? Mas, de qualquer forma, são oscilações, são problemas de natureza eletromecânica que ocorrem no sistema, tá? É interessante aqui falar que oscilações interárias, por exemplo, no sistema elétrico brasileiro, quando ocorreu a interligação norte-sul, lá na década de 90, oscilações desse tipo foram observadas no sistema elétrico brasileiro. Então você tinha lá na faixa de 0,7 Hz uma oscilação entre os geradores do sul e geradores do norte, tá? É claro que a gente, né, que foi feito um procedimento de ajuste de controladores, né, na época para os engenheiros do sistema elétrico brasileiro, e resolveu esse problema, amorteceu essas oscilações, mas elas não deixaram de existir. As oscilações, elas existem, né, e você não mitiga, você reduz o efeito, amortece, tá? Então, o impacto dessas oscilações são o desgaste das unidades geradoras, né? Você tem ali a velocidade do rotor variando, então isso daí é desgaste, tá? Além disso, você limita a potência transferida entre áreas. Eu vou apresentar um exemplo aqui baseado em trabalhos recentes meus na literatura. E também, se essas oscilações elas não forem amortecidas, elas podem levar o sistema a blackouts, tá? Já aconteceu isso nos Estados Unidos, aconteceu isso no Brasil, tá? Então o problema de oscilações eletromecânicas, o pessoal tem um certo cuidado, né? Tem uma análise bastante especial na literatura, principalmente pelos seus controladores, que o pessoal adora ajustar, né? Aplicar técnicas para ajustar. Bom, sobre a limitação da potência transferida entre áreas, eu recentemente, né, a gente está falando aqui do vídeo gravando em 2022, eu publiquei esse artigo em 2021, aonde eu calculei qual que era a máxima capacidade de transferência de potência entre áreas do sistema, considerando restrições de estabilidade. A essa máxima estabilidade de pequenas perturbações.
como essa máxima, esse valor máximo de transferência transferida entre áreas, a gente chama de capacidade dinâmica de transmissão, né? O Dynamic Transmission Capability, ok? E eu usei aí técnicas de otimização, né? No caso aí foi publicado na IGEPS no ano passado, tá? Então, o que seria isso, né? Você teria aqui, você tem o sistema, esse sistema é o New England, tá? Essa figura é tirada de um artigo meu, tá? Por isso que não tem aqui a fonte, né? A referência é aquele artigo do slide anterior. E você tem aqui, né? Duas áreas, uma área aqui em verde, uma área aqui em azul. E o que conecta? Quais são as linhas que conectam essas áreas? É a linha aqui, ó, 26, 35, 18, 26, 25, 18, 17, 14, 15, 13, 10, 10, 11. Tá? Essas são as chamadas linhas de intercâmbio entre áreas. E se eu quiser calcular qual que é o máximo intercâmbio, qual que é a máxima capacidade de transmissão de potência, TTC, né? Eu preciso de uma ferramenta que vai definir para mim, calcular qual que é o máximo fluxo de potência que eu posso mandar desta área para essa área 2 para a área 1. Né? E quando eu considero restrições de estabilidade, né, eu tenho que analisar, lembra das oscilações interárea? Então eu tenho que pegar e ver, será que quando eu vou aumentando a potência transferida de baixo para cima, será que os geradores da área 1 vão começar a oscilar contra os geradores da área 2? Tá? Além disso, será que vai ocorrer alguma oscilação local? Né? Oscilação local, por exemplo, pode ser também, né, entre geradores de uma mesma área. Ou intraplanta, quando você tiver várias unidades, geradores de uma mesma planta, entende-se aqui, usina. Né? Então, o objetivo aqui é o seguinte, ó, qual que é o amortecimento, a restrição de amortecimento que vem da estabilidade a pequenas perturbações, né? Qual que é o impacto disso na máxima transferência, tá certo? Então, tem como calcular essa máxima potência transferida com base num processo de otimização. E quanto mais eu aumento essa restrição de amortecimento, eu estou melhorando do ponto de vista de estabilidade de pequenas perturbações, né? Entretanto, eu estou reduzindo a máxima potência que eu consigo mandar de uma área para outra. Então, por exemplo, uma restrição de 5%, que é aquele coeficiente calculado a partir do alto valor crítico, né? Aquele mais próximo da instabilidade, né? Mais próximo do plano direito, complexo. Para 5 eu tenho ali uma transferência de 1.825 megawatts. Mas se eu for funilando aqui, aumentando essa restrição, por exemplo, para 10%, ele já cai para 1.100. Então, a estabilidade, os critérios de estabilidade de pequenas perturbações são muito importantes, tá certo? Isso aqui é uma ferramenta muito utilizada aí para análise na análise de operação do sistema elétrico, tá? Agora existem também outros tipos, né, de modos de oscilação. Como eu falei, existem modos locais interárea, mas existem modos intraplanta, quando tem oscilação entre as plantas, né, de uma mesma usina. Modos de controle, quando, por exemplo, os controles que você tem no sistema, por exemplo, o AVR, você tem também o PSS, né? Você pode ter uma oscilação entre esses controles. Então, tem os modos de controle. Tem os modos torsionais associados a ressonâncias, né? Subsíncrona. E tem outros tipos de modos. E você tem aqui um trabalho muito importante na década de 2000, né? Desenvolvido por esses pesquisadores brasileiros, como Nelson Martins e Glauco Taranto. Esse daqui é um pesquisador aposentado do CEPEL, do Grupo Eletrobras. Esse é um professor da COP, UFRJ. E tem pesquisadores também externos, né? Veio esse artigo aqui, veio esse documento, na verdade, né? Esse relatório de uma força-tarefa do I3E-SIGRE, né? Que é o impacto de interação entre controles, né, de sistema de potência. É um relatório muito interessante que fala aí, né, métodos de quais são os modos, estudos de caso, métodos de mitigação, métodos de ajuste de PSS, né? É um trabalho bem importante aí. Agora é o seguinte, na prática a gente considera amortecimento mínimo aí de 5%. Se a gente vê que as oscilações não estão amortecidas,
o que a gente faz para amortecer essas oscilações? Poxa, tem que amortecer. Como a gente faz? Essa resposta veio na década de 70 com um artigo de De Mello e Concordia, né, onde eles propuseram, né, através desse artigo aqui, né, conceitos de estabilidade de máquina síncrona afetadas por sistemas de excitação, eles propuseram um controlador muito importante, chamado de estabilizador de sistema de potência ou Power System Stabilizers, que é o PSS, que todo mundo conhece. É um controlador alocado na máquina síncrona, cujo objetivo é amortecer oscilações de natureza eletromecânica, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui um gerador síncrono. Ele tem aqui o AVR, tá certo? É o regulador automático de tensão. Então, a gente observando aqui, né, o ponteiro, a gente já mostrando aqui a tensão terminal do gerador. A gente tem aqui, ó, menos delta VT e uma tensão de referência, tá ok? Então, se a gente olhar só para essa parte de cima do somador, a gente tem que esse sinal entra no AVR. Então, isso daqui é o que a gente chama de malha aberta. É o gerador com seu AVR. Aí o De Mello e Concordia, na década de 70, propuseram usar um controlador chamado PSS, né? Ou Pulse Estabilizador de Sistema de Potência, que a partir da velocidade angular, ele fazia o que aqui, hein? Ele passava essa velocidade no controlador, gerava um sinal suplementar, um sinal de estabilidade suplementar, chamado VPSS, né? E injetava isso na entrada do sistema de excitação do AVR. Então, o que a gente está fazendo aqui, né, o que o PSS faz é colocar um sinal suplementar de controle capaz de fechar a malha, e aí quando você considera todo esse controle, você tem a malha fechada, né? Se a malha aberta é o gerador mais o AVR, o gerador mais o AVR mais o PSS é a malha fechada, né? E aí você tem o quê? A gente fala que o PSS modula a tensão de entrada de forma a amortecer a oscilação. Ele olha lá para o que está acontecendo nas oscilações eletromecânicas, né? E a velocidade ela carrega muita informação dessas oscilações. E você vai fazer aqui uma modulação. Você vai injetar um sinal no gerador, que é isso que o controle faz, né? Ele injeta um sinal de controle para melhorar a performance, o desempenho do sistema de uma planta, né? No caso, o gerador. Bom, então, se eu tenho aqui um sistema com maior número de geradores, cada gerador tem o seu PSS. Então, você tem o PSS1, tem o PSS2, 3, 4. Isso daqui é um sistema elétrico brasileiro, né, um equivalente, onde você consegue ver aqui as usinas da área sul, Salto Santiago, Segredo e Foz da Areia. Tem aqui a usina de Itaipu, né? E tem aqui um sistema equivalente brasileiro, por isso que ele não recebe PSS. É um estudo. A gente pega tudo que está lá para trás e faz um equivalente dinâmico, tá? Coisas aí que a gente vai, conceitos que a gente vai abordar aos poucos no canal, tá bom? Então, o que a gente precisa ter em mente é que cada gerador tem o seu PSS, que é um controle, a gente vai falar isso na próxima aula, próximo vídeo, né? E como ajustar isso, né? Bom, então existem algumas questões. Quais os tipos de estabilizadores? Será que existe? Quais são os tipos que existem? Estrutura clássica, estruturas avançadas? Como projetar? Controladores têm parâmetros. Como eu projeto? Essa questão do projeto tem motivado na literatura nos últimos, né, desde a década de 70, então a gente está falando aí de 50 anos, vários trabalhos, tanto na área de teoria de controle clássico, teoria de controle robusto, inteligência artificial, como rede neural, fuzzy e otimização. Isso aí tem motivado. Eu mesmo, a minha tese de doutorado foi feita em projetos de estabilizadores para sistemas elétricos de potência, utilizando métodos de otimização. Então é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu venho estudando, né? E eu fico muito satisfeito em poder falar e lecionar nesta área, tá? E quais os requisitos de projeto? Quais o amortecimento mínimo, quais os critérios ali de performance que eu preciso considerar, tá certo? Então, são essas questões que a gente vai abordar aí ao longo do canal. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos
para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!